Bom dia, igreja. A graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Que alegria estar aqui nessa manhã. Pastor, eu já me sinto de fato em casa. Me falaram que eu posso me sentir em casa, então só me falar onde vai ser o churrasco e o bolo da semana que a gente vem, viu? A gente já está em casa, já é família. E isso é nossa alegria. É interessante refletir sobre esse tema de unidade, de estar juntos em comunhão. Porque, de fato, o propósito de Deus nos faz isso. A gente está nesse processo de adaptação, vindo lá da Bahia, comendo feijão preto todo dia, que não é o nosso costume, mas a gente está na luta para aprender, na unidade, comer feijão preto. Mas é interessante refletir sobre esse propósito, porque a unidade nos faz isso. Porque pensar que a gente faz parte de uma família local, de uma família pessoal nossa, entre irmãos, pais, tios e avós, mas para nós tem um sentido ainda mais além. Porque fazemos parte de uma mesma família no reino de Deus. E esses encontros aqui, esses momentos aqui é interessante, porque de fato externa o que nós vivemos no nosso particular, no nosso individual. E olha, meus irmãos, eu e a Marcele comentou aqui no início, que igreja acolhedora. A gente chegou na porta, o irmão já foi lá nos abraçar, nos ofereceu o que todo baiano gosta, café. Tem um cantinho ali do café, vá lá, tome um café. Aí a gente se sentiu em casa. E aí já chupei a cerola lá no fundo, aí estou aqui. E que alegria, porque ver o que essa igreja tem como tema do mês da família, já praticando isso. Externalizando aquilo que faz parte do seu DNA. Mas o que nos motiva justamente é o próprio Cristo Jesus. O que nos motiva a viver como um só é o Senhor e Salvador Jesus Cristo. E é com essa perspectiva, com esse pensamento, que eu queria convidar o meu irmão, os nossos irmãos, a abrir sua Bíblia em Atos, capítulo 2, para a gente refletir que essa unidade, ela além de nos abençoar, além de nos tornar firmes, além de nos tornar cada vez mais próximos de Cristo Jesus, praticando a nossa identidade como servo de Deus, ela também faz parte da proclamação do reino de Deus nessa terra. Porque quanto mais nós somos unidos, quanto mais nós externalizamos a nossa união, a glória de Deus se manifesta através de nós e da nossa família. E aqueles que nos cercam são alcançados por essa unidade, são alcançados por esse amor, gerando também inspiração para que outros vivam essa união. Atos capítulo 2, a partir do verso 42, a gente vai meditar nessa perspectiva de que os discípulos ali estavam unidos, juntos, vivendo aquilo que o Senhor ordenou, que é a proclamação e o ajuntamento dos santos para que mais irmãos fossem alcançados, mais irmãos fossem juntados na família da fé. E essa unidade, cada vez mais que eles praticavam, mais pessoas se convertiam. Mais pessoas eram juntadas ao grupo, mais pessoas viviam esse compartilhamento da glória de Deus. E é interessante refletir sobre isso, porque a gente está em uma época que viver em família traz muitos desafios. Viver em famílias na nossa geração, na nossa época, traz alguns conflitos. Porque se nós somos uma família que glorifica a Deus, nosso testemunho claro disso alcançará também a nossa vizinhança, aqueles que nos cercam no trabalho, aqueles que nos cercam na faculdade, nas escolas.
Mas, em contrapartida, se a família não glorifica a Deus, a gente é uma má referência para o Deus que nós servimos. Porque muitos dirão, como pode ser alguém que diz que serve a Deus e não dá um bom testemunho como família? E essa comunhão vivendo que os discípulos desfrutavam, que os discípulos viviam ali, nos mostra que é possível testemunhar a glória de Deus vivendo em unidade. A partir do verso 42, diz assim: todos se dedicavam de coração ao ensino dos apóstolos, à comunhão, ao partir do pão e à oração. Havia em todos um profundo temor, e os apóstolos realizavam muitos sinais e maravilhas. Os que criam se reuniam num só lugar e compartilhavam tudo que possuíam. Vendiam propriedades e bens e repartiam o dinheiro com os necessitados. Adoravam juntos no templo diariamente. Reuniam-se nos lugares para comer e partir o pão com grande alegria e generosidade, sempre louvando a Deus e desfrutando a simpatia de todo o povo. E a cada dia o Senhor lhes acrescentava aqueles que iam sendo salvos. Senhor, essa é a tua palavra, Pai. Fala aos nossos corações, nos instrua, Senhor, como família, nos instrua como um povo teu, a fim de viver a tua unidade, a perfeita unidade que só é possível no Senhor. Nos ministra agora, Senhor, através da tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Quando eu penso sobre família, eu lembro lá da minha família. Eu sou do interiorzinho da Bahia, uma cidade chamada Jaguaquara. Talvez vocês não conheçam. Alguém conhece essa cidade aqui, Jaguaquara? Então, acho que vocês ainda não têm a felicidade completa, porque não foi lá. Porque lá tem um caldo de cana, tem um pastel, e é uma cidade que planta muito. Cidade vizinha meio um pouquinho fria. Mas além do interior de Jaguaquara, eu sou da roça do interior de Jaguaquara. É muito bom refletir sobre isso, porque nas minhas memórias, eu lembro do meu avô, seu Lio, o homem mais conhecido da região como o Lio Trocador. Ele dizia pra gente que ele só não trocava os filhos e a esposa, mas tudo que tinha em casa ele trocava. Um cachorro pelo outro, um galo pelo outro, não fazia sentido para mim. Por que tem um cachorro do outro e ele troca assim mesmo? Mas tudo bem. Mas refletir sobre família, eu lembro porque lá na casa da minha avó a gente era muito simples. E minha avó fazia aquela refeição, mas ela comia de mão. Quando estava naquele momento de família, ela comia de mão. Mas quando chegava alguém de fora, era colher, era um garfo, era uma faca. Isso nos mostra que essa unidade, essa liberdade de estar junto com a família, em unidade, promovia justamente esse espaço livre, esse espaço de vulnerabilidade um com o outro, de estar vulnerável ao outro, de estar aberto e de ser íntimo. Então minha avó pegava aquele caldinho de feijão, jogava com a farinha, amassava com a mão, molhava na pimenta, porque baiano gosta de pimenta, e aí comia. Mas quando tinha alguém de fora, isso não era possível. Não tem como comer de mão com alguém que estava de fora. E isso era praticado naturalmente no lar, no nosso lar. Eu cresci com essa referência, de unidade dentro da minha família. E é interessante refletir porque lá em casa a gente almoça todo mundo junto. A gente espera um pelo outro para almoçar junto. Eu já tenho uns 6 anos que moro fora da minha cidade. Mas quando a gente vai lá visitar, todo mundo apronta o almoço e espera até o último chegar do trabalho. Porque a gente tem que desfrutar, sentar todo mundo na mesa e comer todo mundo junto. Caminhando pelo campo missionário, visitando alguns lares, vi também que há uma outra realidade. Aqueles que almoçam no seu tempo, aqueles que almoçam separado. E para mim foi um choque.
Porque lá em casa a gente tinha que almoçar junto. E tinha que esperar até o último chegar para almoçar. Mas não é só isso que une uma família. Porque agora a gente que tem um chamado, uma vivência com o próprio Cristo, há uma responsabilidade em nós, porque nós não vivemos apenas um pelo outro ou para o outro. Nós lembramos que Paulo vai nos dizer que nós vivemos para a glória de Deus. E também faz parte de quem somos e o que temos, pertencer e ser para a glória de Deus. Logo, a gente reflete que nós vivemos para a glória de Deus. A nossa família é para a glória de Deus. E tudo que nós temos e somos é para a glória de Deus. Então, nós e a nossa família têm um propósito. É por isso que meditar sobre união não é meramente sentar e desfrutar de uma refeição, não é meramente sentar e bater um bate-papo ou uma resenha, mas é refletir que a nossa família tem esse sentimento de união porque existe um propósito que nos faz pensar como um. E que nos faz viver e mover para viver essa união. Que nos faz ter um propósito nessa união. Que nos faz refletir em pensar em viver a união. É o propósito de Deus. Porque nós vivemos e nós somos para a glória de Deus. E os discípulos desfrutavam isso. Só que para viver e desfrutar dessa glória de Deus, é preciso estar em Deus. Então eu queria convidar os irmãos a abrir o capítulo 1, verso 4. Que diz o seguinte. A gente vai ler do verso 4 ao verso 7. Verso 8, perdão. Certa ocasião, enquanto comia com eles, deu-lhes a seguinte ordem: não saiam de Jerusalém até o Pai enviar a promessa, conforme eu lhes disse antes. João batizou com água, mas dentro de poucos dias vocês serão batizados com o Espírito Santo. Então, que estavam com Jesus lhe perguntaram: Senhor, será esse o momento em que lhe restaurará o reino de Israel? Ele respondeu: o Pai já determinou o tempo e a ocasião para que isso aconteça, e não cabe a vocês. Verso 8 diz: vocês receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em toda parte, em Jerusalém, em toda a Judeia, em Samaria e nos lugares mais distantes da terra. Então, refletir sobre a unidade na mesa nos faz recordar que, na verdade, o que nos faz ser um, ou ter a unidade, ou ter comunhão, é o propósito de Deus. E o que nos faz viver nesse propósito de Deus é permanecer no próprio Deus. Porque só faz sentido para a gente viver em unidade porque Ele mesmo nos trouxe, nos fez viver em unidade. O próprio Cristo nos faz e nos dá esse sentimento de que nós precisamos ser um único povo. Não há mais divisão de raça, não há mais divisão de cor, não há mais divisão daqueles que é um povo exclusivo de Deus. Mas o próprio Cristo, mediante ao seu sacrifício na cruz, nos faz viver como um. No capítulo 4, no verso 4 desse capítulo 1, eles estavam juntos com Cristo. Primeira coisa que eu quero refletir com os irmãos, o que nos faz ser um, dentro do nosso lar, dentro de casa, é estando em Cristo, é permanecendo em Cristo e é vivendo em Cristo. E a segunda coisa que eu quero refletir com os irmãos é que nesse processo de viver em Cristo, de estar em Cristo, Deus nos unindo como um só povo, a obediência faz parte da unidade.
Jesus dá uma ordem aos discípulos: esperem, não saiam, até que sejam revestidos do poder. É interessante que os discípulos permanecem, e no início do capítulo 2, os discípulos estão juntos reunidos, orando ao Senhor, mas permanecendo aonde Jesus ordenou. O Espírito Santo desce. Vários povos estavam ali. Várias línguas estavam ali. E todos falavam em uma só, onde todo mundo discerniam e entendiam o que estava sendo falado. Pelo princípio da obediência, o povo ali se tornou um só. Meus irmãos, o que nos faz ser unidos, o que faz parte da nossa união dentro da nossa casa, do nosso lar, é obediência ao próprio Deus. E a gente reflete que Paulo dá um conselho para a família. Esposa, seja submissa aos seus maridos, ao seu marido. Marido, ame a sua esposa como Cristo amou e ama a sua igreja. E esse princípio de obediência é o que sustenta o nosso lar. É um amor de forma sacrificial. Porque é na nossa intimidade, o esposo com sua esposa que reflete na vida dos filhos. Porque a gente pode, de fato, transparecer uma união fora de casa. Transparecer uma união e um amor fora de casa. Mas no nosso lar, nós somos quem somos. Porque não é possível maquiar dentro de casa quem nós somos. É possível, de fato, vestir uma roupagem para sair de casa. Mas dentro de casa nós mostramos quem de fato nós somos. Porque convive ali alguém conosco 24 horas por dia. É interessante que eu não sabia que eu roncava antes de casar. Descobri depois. Eu não sabia, por isso que eu não contei para ela. Mas ela descobriu. Descobriu, na nossa intimidade. Dormindo ali junto. E ela descobriu. Que Deus te abençoe até a eternidade. Mas é bom refletir sobre isso, porque em casa nós somos quem somos. Somos nós. É você e sua esposa. E tudo que nós vivemos dentro do nosso lar reflete na vida da nossa família, dos nossos filhos, e consequentemente vai refletir na nossa família. Porque o nosso bom testemunho um com o outro reflete na vida dos nossos filhos, que vai também testemunhar com os outros. É por isso que o princípio de estar em Cristo e viver em obediência nos faz proclamar a glória de Deus nessa terra como família. E quantos de nós, na nossa caminhada, nós nos fomos inspirados por famílias? E eu fui inspirado por famílias. Eu fui inspirado por uma senhora chamada Odete Gomes, que é minha sogra. Faleceu em 2024. Mas pense numa mulher incrível. Interessante que ela falava para os filhos que os filhos deveriam fazer o almoço no dia seguinte. Mas ela acordava cedinho antes de trabalhar, preparava o almoço todo. Não deixava os meninos fazerem. Só que meio-dia, ela ligava para todos os filhos, perguntando se já almoçaram. Ou ela ligava um pouco antes, dizendo onde estava cada comida, que era para eles esquentarem, e depois ligava perguntando se já almoçaram. Que cuidado extraordinário. Um amor. E mais interessante que isso, os meninos já velhos tinham que dizer para ela se ia chegar tarde em casa. E aonde é que estava. Interessante que meu cunhado não tinha um costume de falar. E uma vez ele avisou no grupo da família, ela botou lá. Aprendeu a avisar, né? Beijos. Era a marca dela. E isso me inspira de fato. Porque é uma expressão de amor e cuidado. E eu cresci vendo algumas atitudes do meu pai. Eu refletia isso em casa. Porque meu pai, fora de casa, pagava doce para quase todas as crianças da rua. E a gente lá em casa são 5 filhos, ele não pagava para a gente. A gente ficava pensando, mas por quê? Qual a diferença de os sobrinhos, que eram os nossos primos, e as outras crianças da rua, ele conseguia dar um doce, dar uma bala. Mas em casa ele não fazia isso.
ele refletia alguma coisa fora que não era em casa. E esse é o nosso maior risco. E que a gente precisa tomar cuidado. Por quê? Porque os filhos também são moldados pelo caráter e pelas atitudes dos pais. A gente aprende com nossos pais. A gente aprende dentro de casa. Em casa nós somos formados. É por isso que trabalhar e praticar a unidade dentro de casa faz não somente com que a gente, como esposo e esposa, reflita essa unidade, mas principalmente com os nossos filhos. Porque quem testemunha mais sobre a unidade dentro de casa, sobre o compromisso de fé dentro de casa, são os filhos. Porque observam nos pais o que é praticado em casa. E é por isso que esse princípio da obediência, em que as esposas sejam submissas aos seus maridos e o seu marido ame a sua esposa como Cristo amou a igreja, reflete muito mais na unidade da nossa casa. Porque nós somos feitos para louvor e glória do nome de Deus. E é interessante agora, então, pensar do verso 42 ao verso 47. Que tudo o que acontecia ali, o ajuntamento, o crescimento, o engajamento, era porque eles permaneciam em Cristo, em obediência. E tudo isso era apenas reflexo. Porque toda reunião deles se ajuntava a crente. Toda reunião dele, pessoas eram ajuntadas ao grupo. Toda reunião dos discípulos se convertiam em gente. E qual a nossa ideia? Refletindo como família. É que mais famílias sejam alcançadas pelo nosso testemunho como família que tem a unidade dentro do nosso lar. É que mais família olhe a gente como referência. Porque o que falta nesse tempo é pessoas que deem referência. A gente passa e vê, quanto mais tempo passa, menos referência a gente tem nesse tempo atual. É a geração dos influenciadores digitais. Mas na nossa época, o que influenciava mais é aquele irmão que tinha um mercado, aquele irmão que tinha uma mercearia, na verdade, não era nem mercado, a gente chamava de mercearia, de quitanda, que a atitude dele influenciava muito mais. E eu lembro que meu avô era um avô bruto do sertão, parte do pai, mas ele era um homem honesto que pagava as contas. Interessante que nós, como neto, apenas na ordem dele, no nome dele, a gente conseguia ir lá comprar as coisas para casa. Não, esse é o neto do senhor Albertino, pode vender para ele. Interessante que meu avô não era cristão, mas era honesto. Então, naquela época, a gente teve boas influências. E agora, por isso que cai sobre nós essa responsabilidade, porque isso faz parte de todo ser humano, honestidade faz parte de todo ser humano, transparência. Mas a responsabilidade sobre nós é ainda maior, porque nós vivemos para a louvor e glória do nome do Senhor. É por isso que a nossa família precisa viver em unidade. Porque a nossa responsabilidade não é viver apenas um para o outro, mas é viver para a glória de Deus. É por isso que refletir no mês da família sobre unidade e praticar a unidade dentro de casa faz parte do nosso ministério. Da nossa essência de vida, porque nós fomos alcançados por Cristo Jesus, para que nós vivemos para a glória dele. É por isso que o nosso maior compromisso é refletir essa unidade praticada dentro do lar. Que a gente testemunhe de forma extraordinária a unidade que é vivida dentro das nossas casas. É por isso que nós precisamos influenciar para que mais famílias sejam alcançadas para o louvor e glória do nome do Senhor. Que tenha como inspiração, olha, aquele casal tal é uma inspiração. Aquela família ali é uma inspiração. E quando tiver algum problema, corre para onde? Para aquela família.
que expressa a unidade, que expressa a comunhão, que testemunha a glória de Deus através das suas ações, em família, em casa e no lar. Então, refletindo desse verso 42, eu aprendo 3 coisas nesse texto. Primeiro, porque o desenvolvimento do nosso lar não acontece de forma isolada ou de forma pessoal. Eu vou crescer, eu vou aprender como esposo, mas a minha família não. Minha esposa não aprende, meu filho não aprende. A minha esposa se dedica para aprender o ministério do lar, para aprender como servir melhor o lar, mas eu continuo a minha, parado, isolado. O crescimento e desenvolvimento do nosso lar é quando nós caminhamos juntos, porque nós temos um só propósito. Então, meus irmãos, viver como família é caminhar junto, é aprender junto, é viver em um só propósito, para que essa unidade seja fortalecida dentro de casa. A segunda coisa que eu aprendo e destaco também, podemos até sentar na mesa, mas o que nos faz ter comunhão e unidade é, de fato, o propósito. Eu digo isso porque minha família é muito grande. Eu tenho cerca de 27 tios. Parte da minha mãe eu tenho 13, parte da minha mãe do meu pai eu tenho 14. É muito grande. Minha avó é católica. E ela, na época de pequena, ela fazia uma tal de reza. O nome dela se chama Maria do Carmo, então ela era devota a uma santa e tinha reza. Então, no dia da devoção dela, tinha que fazer muita comida. Era muita comida. Era muita comida. A gente cozinhava, fazia o fogão no chão e era muita panela grande. E muita gente ia e comia e se fartava de tanta comida. Mas não tinha unidade. Porque eu tinha tios brigados com outros tios, que não falavam, não se falavam. Inclusive, ainda tenho tios que até hoje não se falam. Eu sou desde pequeno, acho que isso já tem mais de 10 anos, muito mais de 10 anos. Então é possível, de fato, desfrutar um alimento, desfrutar uma comida, um prato, mas não ter comunhão. Não viver em unidade. Porque o que nos faz viver em unidade é o propósito. A gente pode desfrutar até a refeição, até desfrutar o prato junto, dividir o prato, mas não ter comunhão e unidade. A gente precisa refletir que o que nos une de fato é o propósito, e o propósito ligado em Cristo Jesus, para que a gente viva como um só e manifeste essa unidade. É possível também refletir que a unidade, ela pode ser um potencial para a manifestação da glória de Deus, quando vivemos o propósito. Porque a nossa família pode ser um potencial influenciador da graça de Deus, da glória de Deus, aqui nessa terra. E faz parte do nosso propósito. Para finalizar, eu queria destacar mais 3 pontos. Primeiro, assim como já tinha dito antes, a permanência em Cristo nos faz ter propósito e, consequentemente, viver em unidade, assim como foi dito em Atos, capítulo 1. A segunda coisa, a unidade é vivenciada quando o princípio da obediência ela é praticado. A unidade, a comunhão e o fortalecimento disso, ela é vivenciada através da vivência. Quando nós vivenciamos o princípio da obediência. E a terceira coisa que eu quero que você reflita durante essa semana
A unidade nos leva à adoração e à manifestação da glória de Deus. Porque quando nos unimos a Cristo e assim nos tornamos um só, a glória de Deus é expressada também através de nossa vida e de nossas ações. E quando nós vivemos essa unidade familiar, nós louvamos a Deus. Nós glorificamos a Deus. Nós manifestamos a glória de Deus nessa terra. Meus irmãos, vamos juntos alcançar esse propósito como família. Porque o próprio Deus já nos sustenta e nos fortalece para que a gente consiga esse resultado. Eu agradeço a oportunidade por esse tempo precioso com os irmãos e que Deus em Cristo continue abençoando cada um de vocês, em nome de Jesus. Palavra poderosa do nosso irmão sobre essa unidade. Daqui a pouco, como família, fica aqui um instantinho, daqui a pouco, como família, nós vamos estar reunidos aqui à mesa. E antes de reunir a mesa, Jesus, ele lavou os pés de seus discípulos, né, como gesto de humildade, de serviço. E nesse momento nós queremos passar uma lembrancinha para você também, como gesto de carinho, de amor. Chamar aqui o pastor Sandro para estar compartilhando esse momento. Eu vou pedir para o pastor Sandro para orar agradecendo a Deus. Amado Deus, obrigado pela mensagem trazida ao nosso coração hoje, nessa manhã. Propósito, obediência e adoração por meio da nossa unidade. Nos ajude, Deus, a assimilar aquilo que foi dito e que aquilo que tocou cada coração, o Senhor possa continuar falando durante esse dia, essa semana, para que não volte vazio a mensagem que foi lançada. Assim, agradecemos a vida do Daí, da Marcele, seu ministério, que ele continue sendo um instrumento em tuas mãos para anunciar Jesus Cristo onde estiver. Obrigado, Deus, por essa manhã. Em nome de Jesus. Amém.